Hoje o nosso papo é sobre gráfico da função do primeiro grau ou função afim. Vamos embora pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre função do primeiro grau, falando um pouquinho do gráfico. Bom, antes de a gente começar o nosso papo propriamente dito, muito importante, né? Se você ainda não é inscrito aqui, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza que esse conteúdo aí vai contribuir na sua trajetória com matemática, nos seus objetivos, no seu conhecimento. Beleza? Vamos para o que interessa então? Vamos embora pro vídeo. Bom, gráfico da função do primeiro grau. Duas coisinhas importantes que a gente tem que saber quando falar do gráfico da função afim. A primeira é que o gráfico sempre é uma reta oblíqua. O que é uma reta oblíqua? Ela não é nem vertical e nem horizontal, ela é inclinada para um dos lados, beleza? Mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro. E a segunda coisa é que com apenas 2 pontos, se a gente souber 2 pontos da função, a gente consegue traçar essa reta, beleza? Vamos lá para o nosso exemplo número 1. f de x é igual a x mais 3. Como é que é o gráfico dessa função? Bom, eu poderia chutar valores aqui de x e y, né? E descobrir os pontos. Mas existem 2 pontos que são muito importantes, né? Quando a gente pensa em qualquer função. São os pontos em que a curva no gráfico corta ou toca os eixos, né? Seja o eixo vertical, seja o eixo horizontal. Então vamos tentar achar esses pontos aí, né? Primeiro, o ponto em que a curva toca o eixo vertical. Que ponto é esse? É o ponto que tem x igual a 0, concorda? Bom, se tem x igual a 0, então o f de 0 é igual a 0 mais 3, que é igual a 3. Então eu tenho o ponto 0, 3, né? 0 em x e 3 em y. Beleza? Está lá o ponto 0, 3 no nosso gráfico. E o segundo ponto é o ponto que a curva toca o eixo das abscissas ou o eixo horizontal, né? Que é o ponto que tem o quê? Y igual a 0. Então vamos lá achar esse ponto. Se y é igual a 0, ou f de x, né, que é igual a 0, então vamos lá substituir na função. Fica 0 é igual a x mais 3. Isolando x, eu tenho x é igual a menos 3. Então que ponto eu tenho? Eu tenho x igual a menos 3, né? Então é menos 3 e 0 em y. Beleza, então com esses 2 pontos, ó, eu posso traçar a reta. Como é que fica a reta? Ó? Tracei lá a reta. Tá? Então esse é o gráfico da função f de x é igual a x mais 3. Tranquilo, né? Bom, existem 3 observações importantes que eu queria comentar com você. Então vamos lá para a primeira. A primeira é o seguinte: se o a é maior que 0, então a função é crescente. Pô, Fábio, já esqueci quem é o a. Bom, primeiro eu vou botar um vídeo aqui em cima falando um pouquinho sobre os termos, né, da função. Quem é o a? O a gente comentou no vídeo anterior, né? O a é aquele valor que multiplica o x. E, Fábio, não tem ninguém multiplicando x. Tem sim, quando ele não aparece, quem está multiplicando x é o 1. 1 vezes x é igual a x, né? Então, quando o a é maior que 0, então a função é crescente. Ah, Fábio, então essa função aí é crescente? Correto, essa função é crescente, né? Porque o a é maior que 0, o a é igual a 1. E se o a fosse menor que 0? Se o a fosse menor que 0, a função seria decrescente, beleza? O inverso, pessoal, também é verdade. Se eu tenho uma função crescente, é porque sempre o a é maior que 0, beleza? Mesma coisa para a função decrescente, o a sempre vai ser menor que 0. Segunda observação importante: o valor de x, quando a função corta o eixo das abscissas, ele é dito a raiz da função. Ele é um valor muito importante e a gente vai sempre ver esse termo nas questões. Quem é a raiz da função? Então a gente vai ter que achar o valor de x para o ponto em que a curva corta ou toca o eixo das abscissas, ok? Ah, Fábio, então quem é a raiz dessa função aí? Nesse caso aí, a gente já achou a raiz da função, né? Porque a gente calculou o quê? Y igual a 0, que é justamente o ponto em que a curva toca o eixo das abscissas. Logo, quem é o valor de x nesse ponto? É o x igual a menos 3. Então, o x igual a menos 3 é chamado de raiz da função. Terceira e última observação importante: a interseção da curva com o eixo das ordenadas, ou com o eixo vertical, é sempre o ponto 0b. Quem é o b? O b é o termo chamado independente lá na lei da função, né? A gente vai ver mais pra frente que ele é também chamado de coeficiente linear. Ih, Fábio, tô entendendo nada. É simplesmente o termo em que não está multiplicando x, né? Nesse caso aí é o mais 3, né? Então esse é o valor de b. Pode reparar que esse ponto já está marcado lá, né? A gente já tinha calculado ele quando a gente fez aquele ponto x em que x é igual a 0, né? Repara que o valor de y é que é igual a b. Então a gente já tinha achado, ó, 0,3, na verdade o b é igual a 3, é o valor de y, né?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre gráfico de hoje, espero que tenha ajudado. Se você gostou, clica nesse joinha aqui embaixo, ajuda muito a gente. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até o próximo vídeo, um abraço!